bem-vindo a mais um videocast do NLA, que é uma plataforma EdTech da Level e que visa levar conteúdo e formação profissional para os profissionais de supply chain. Tá? Nós estamos aqui com uma segunda entrevista, uma segunda dinâmica relacionada a um tema que é como compras deve se preparar para ser mais direto e mais fundamentado na abordagem do mercado fornecedor quando ele está tratando de soluções que envolvem tecnologia. Então, este é o ponto, e a gente tem entrevistado várias pessoas que deem várias perspectivas dessa visão. Então, fornecedores, empresas, clientes que contratam isso, né? Então, a gente já falou, né, num videocast com uma empresa que fornece, né, o Fred, que é da ICE, que fornece soluções de desenvolvimento de sistemas e soluções integradas, e foi bem interessante. Assistam esse videocast. E hoje nós estamos com uma grata surpresa, uma pessoa assim super importante nesse mercado, atuante nesse mercado, que é o Marco Crestoni, que está aqui com a gente, né? O Marco Crestoni, ele tem já uma boa estrada de experiência, eu diria, né? Mais de 40 anos de experiências em multinacionais, diversos setores, né? Então, a gente tem aí o Citibank, tem o Bank Boston, Itaú, Volkswagen. Então, os diversos setores da economia, o Marco Crestoni, né, teve aí atuação focado, né, em tecnologia, né? A experiência, a formação do Marco é tecnologia com especializações em frameworks, ITIL, PMP, né? Que é a parte de projetos, né? E uma experiência muito grande com desenvolvimento de pessoas, de times de grande tamanho, né? Então, eu acho que isso credencia ele para estar aqui com a gente, discutindo esse tema do lado da empresa contratante ou a que faz aquisição, né? O Marco Crestoni atualmente atua como líder de governança de TI para Américas na Edenred, e eu vou pedir depois para o Marco Crestoni falar um pouquinho da Edenred, que é uma empresa bem atuante aqui no Brasil, no setor de serviços, de pagamento e de benefícios, né? Já bastante antiga aqui. E a gente está aqui de novo com o nosso querido Juscelino. O Juscelino é um profissional também com bastante experiência na área de compra, né? Ele é gerente de operações de compras da Level Group, com mais de 20 anos de experiência nessa área, tá? E ele é formado com MBA em administração e finanças pela GV. Bom, eu vou agora deixar os dois falarem, né? Que é esse o objetivo, tá? Então eu vou pedir para o Crestoni se apresentar, né? Ou se apresentar, ou falar um pouquinho da Edenred para a gente começar. E aí o Juscelino vai fazer essa dinâmica de questões para que você que esteja assistindo a gente consiga pegar essas informações e ter esse, né, esse conteúdo acessado, tá bom? Então, Crestoni, é com você. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, viu? Olá, Walter. Olá, pessoal. Oi, Juscelino. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por estar aqui com vocês, né? Nós já nos conhecemos há um bom tempo como a Level, né? Então, não é nenhuma novidade aqui estarmos numa mesa falando sobre esse tema tão legal. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui participando com vocês, né? Falar um pouquinho da empresa que hoje eu estou trabalhando, que é a Edenred, né? E a Edenred é um nome meio estranho, todo mundo não conhece, mas quando a gente fala ticket, todo mundo vai lembrar de quem que é, né? Então, a Edenred, na verdade, é uma empresa francesa. Nós somos uma empresa multinacional. Nós estamos aí em mais de 45 países.
nós temos um trabalho muito forte em definir a Edenred não como uma empresa de benefícios de serviço aos trabalhadores ou de outras ações. Nós somos, na verdade, uma plataforma digital que cada vez mais busca fazer a integração de todos os participantes do ecossistema onde nós estamos, né? Então, o que fazemos com isso? Aí nós desenvolvemos produtos, né? E produtos talvez com uns propósitos específicos. Os relacionados à questão de alimentação, e a gente está falando dos benefícios ao trabalhador, que vocês conhecem, como que é o ticket restaurante, aqui no Brasil, o ticket alimentação, mas também temos algumas coisas muito legais que fazemos, principalmente no mundo de frotas, que a gente tem lá uma linha de negócio chamada Fleet Mobility, e aí a gente fala sobre gestão de frotas de grande, de pequeno porte, a gente fala sobre gestão de consumo de combustível, enfim, nós temos uma gama de produtos e serviços muito forte no mundo de Fleet Mobility, que você percebe que uma linha de negócio ou é um negócio que cada vez mais tem necessidades específicas, principalmente quando a gente fala em tecnologia, porque lá na frente a gente vai discutir um pouquinho, é muito importante a gente perceber que hoje o que circula mais nas ruas são as mercadorias e não mais as pessoas. Então, isso requer que a gente tenha uma boa logística de entrega, uma boa frota de estruturas de entregas, e para isso a gente tem boas soluções. E, por final, a gente tem uma linha de negócios muito interessante, que a gente usa todas as nossas capabilities de conhecimento em termos de tecnologia e meios de pagamento para gerar soluções de meios de pagamento. Cartões para despesas corporativas, cartões de presente, e a gente faz uma série de soluções também que o mercado consome, né? Essa é a Edenred. Nós temos um propósito, e o nosso propósito está muito ligado a isso que eu falei de colocar todos os times, todas as pessoas que nós temos nesse ecossistema integradas. O nosso propósito é Enrich Connection for Good, né? Então, a gente quer cada vez mais enriquecer as conexões desses grupos e trazer aí um mundo um pouco mais suave e melhor para todo esse mundo, né? Então, essa é a Edenred. Nós somos basicamente no mundo 10 mil funcionários, e eu tenho certeza que se você falar com cada um deles, eles vão falar Enrich Connections for Good. Muito bom, muito bom. Legal, muito bom. Bom, Marco, é um prazer recebê-lo aqui, não só um prazer como uma honra, conhecer um pouco mais sobre você, sobre a Edenred. E agora a gente levar um pouco de informação para o público que está em casa, entender esse universo agora de tecnologia, né? Como que ela está associada com compras. Uhum. E aproveitando, já te coloco uma primeira pergunta. Na sua opinião, quais são os desafios da Edenred que seus clientes internos nas demandas de tecnologia envolvem? É uma boa pergunta. E se a gente olhar um pouquinho para a mudança que tem acontecido no mercado, na verdade, acho que o grande desafio não é só da Edenred, mas de toda empresa que não nasceu com as origens neste mundo digital, né? Então, acho que o grande desafio, e eu falei um pouquinho antes aqui da Edenred, que eu falei que é a Ticket, mas na verdade nós somos uma plataforma digital. Eu acho que esse é o grande desafio da Edenred, transformar tudo aquilo de conhecimento de anos e anos em algo que seja transformador, não só internamente, para ser uma empresa com uma visão digital, mas que também seja uma plataforma de uso para todas as pessoas que fazem parte do seu ecossistema. Então, quando a gente fala em tecnologia e desafios na Edenred, não é só a implementação de aplicativos, não é só a mudança da perspectiva daquilo que você usa, é a mudança do mindset de como eu crio produtos e serviços nessa organização, né? E aí, o mais legal é que nós temos várias linhas de negócio que estão se transformando e estão se conectando. Isso é muito legal, porque a gente começa a perceber que você fala assim, como que é o desafio do cliente interno? Essa questão de cliente interno, ela foi quebrada, porque nós somos uma empresa única. O que eu tenho de melhor em cada um dos pontos que nós trabalhamos? Então, o desafio muda o mindset das pessoas. Não somos uma empresa de cartão, nós somos uma plataforma digital de integração desses ecossistemas, e todos têm um propósito comum. Então, fazer cross-sell, saber o que soluções de uma linha de negócio ajudam em outra, eu acho que esses são os grandes desafios que a gente tem enfrentado e que tem sido, acho que, gratificante para todos que estão trabalhando na organização. Muito bom. Muito legal. E você
citou uma palavra muito interessante que é transformação, né? Então a gente passou por um período da história da humanidade muito crítico agora, né? Que foi a pandemia. Só que ao mesmo tempo ela trouxe uma oportunidade de transformação de tecnologia, né? Sim. Na sua visão, quanto a gente conseguiu evoluir durante esses últimos anos e quais foram essas mudanças mais impactantes? Poxa, Juscelino. Vamos Essa falar dá aí. para escrever um livro, Dá para né? escrever um livro. Dá para escrever Boa. um livro. Dá para escrever um livro. Mas vamos falar um pouquinho sobre aquilo que acontece na nossa vida e nós não percebemos. Então, vamos falar assim um pouquinho, sei lá, dos últimos 5 anos, né? Então, nos últimos 5 anos, simplesmente, o mundo mudou, né? O mundo mudou. Com a pandemia, principalmente, que alavancou uma série de coisas, o mundo mudou, né? Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho do nosso dia a dia, né? Eu levanto cedo com um negocinho lá, colocando uma música do Queen, para que eu possa acordar, e ela me fala um pouquinho sobre as notícias do dia, dos assuntos que são relevantes para mim. Ela me fala um pouquinho sobre a previsão do tempo. Hoje de manhã falou quanto tempo eu ia gastar para chegar até aqui, e aí eu mandei uma mensagem para o Walter falando, 9h21 eu estou chegando aí, porque ela tinha me avisado sobre isso. Ela me falou do meu horóscopo. Eu gosto, né? Eu sou leonino, então tenho um pouquinho aqui de um pouca coisa egocêntrica, então eu vejo um pouquinho do meu horóscopo, e no final até rola uma piadinha, né? Então, Alexa, obrigada aí pela ajuda de todo o dia a dia, né? Então, isso já é uma mudança incrível. Bom, hoje não deu, mas de repente, de manhã rola uma corridinha, rola uma academia, tem um wearable que te ajuda a controlar seus batimentos cardíacos, que te ajuda a saber qual a distância que você fez, os passos, se está dentro da faixa que você precisa estar ou não. Então, está aqui a tecnologia. Voltando para casa, cansado, tomar um café. Quem vai fazer o café? A cafeteira elétrica. É só colocar a cápsula, né, do café que eu mais gosto e que eu comprei num app de mercado. Ela está lá e eu coloco lá. E quanto o café faz? Eu pego um podcast e fico sabendo o que está acontecendo no mundo digital que eu preciso conhecer. Então, cara, tem tanta coisa que aconteceu nesse último tempo e de repente a gente nem percebe que nós estamos cercados de tudo isso e quais são as oportunidades que todas essas coisas vão nos trazer, né? E, por exemplo, outro dia eu, lá na organização, eu falei assim, pensei no negócio e vou dar uma ideia para o pessoal trabalhar lá, né? Se eu pergunto para a Alexa, qual é a previsão do tempo, por que eu não posso perguntar para a Alexa qual é o meu saldo do meu ticket de restaurante, do meu ticket de alimentação? Legal, mandamos uma ideia lá para os caras começarem a fazer isso também na Alexa ou em qualquer outro provedor de serviço, né? Então, cara, muita coisa mudou. Acho que muita coisa mudou e se incorporou à nossa vida de tal maneira que se tiver indisponível, eu tenho certeza que você vai sentir falta. Mas no dia a dia você nem percebe que ela aconteceu, né? E por detrás disso tudo, tem tecnologia, tem fornecedor, tem compras que precisam nos ajudar nisso tudo, né? Então, cara, muita coisa mudou. Muita coisa mudou e tenho a certeza, vai mudar muito mais em um curto espaço de tempo. Nós nem vamos perceber. Falando para esse pessoal de compras aí, né? Uhum. E considerando todas essas mudanças que a gente observou nos últimos anos, quais são as novas competências que o profissional de suprimentos precisa ter para conseguir atender as organizações no que refere à tecnologia? Ô, Juscelino, eu vou quebrar um pouco o protocolo, porque o Crestoni provocou um pouco. Né? Então, eu preciso quebrar o protocolo. Vamos. Então, primeiro, eu queria fazer duas inserções aqui. Uma, o Juscelino comentou uma coisa, ele falou, quem está em casa nos assistindo. Então, na realidade, quem está em qualquer lugar do mundo nos assistindo. Perfeito. Né? Porque isso eu acho que é uma grande mudança, a mobilidade. Então, a pessoa assiste um programa desse, seja só o áudio ou o vídeo também, do seu celular, do seu tablet, do seu computador, em qualquer lugar. Então, hoje a gente pode falar onde você estiver que você está ouvindo. Né? Acho que isso é importante. E aí, o Crestoni falou um pouco uma coisa que vai te ajudar na resposta dele. Ele falou uma série de atividades que as pessoas, em geral, não estão acostumadas a usar. Então, é muito difícil você ver alguém que incorporou no seu dia a dia o uso da Alexa para contribuir para o seu dia a dia. Apesar de ser um baita de uma ferramenta.
ela está numa fase, eu acho que de adesão, né, de uso, mas ainda são poucas as pessoas que conseguem ter isso, porque você precisa ter um conhecimento mínimo lá de tecnologia para saber o quanto ela pode te ajudar. Como o wearable, né, com esses reloginhos, quer dizer, várias são as soluções de tecnologia que estão já disponíveis, que estão no mercado e que muitas vezes a gente nem sabe como utilizar, apesar de elas estarem acessíveis. Isso é um ponto. Então, que vai ajudar essa resposta da pergunta do Juscelino. E uma outra coisa que a gente lá atrás falava e que eu acho que tem que ser uma realidade que a gente tem que entender é assim, o tradicional vai conviver com o inovador. E isso é importante acontecer. Então, se falava há 20, 30 anos atrás que não ia ter livro em papel. Na realidade, o livro em papel continua convivendo com o livro digital. Por quê? Porque são públicos diferentes e motivações ou modelos diferentes de uso. Então, o Queen, e eu torço por isso, vai continuar existindo e convivendo com bandas super atuais de rock e outros ritmos, porque são temas, ou são canções, ou são grupos tradicionais que trazem, né, muita coisa boa para a gente, né? Então, acho que era essa intervenção, que é um pouco uma provocação aqui. Desculpa interromper, viu, Juscelino? E vamos lá. Muito bem, legal. Walter, você está, acho que perfeito, né? Porque, na verdade, a história, ela vai acontecendo, mas ela tem o seu conteúdo, né? Então, tem o Queen, tem o livro em papel, tem agência de banco em pedra ainda, ela não é só digital, porque ainda existem seus públicos-alvos que vão consumir esse tipo de informação, né? Existe hoje um balanceamento e provavelmente a gente vai começar a entender com as próximas gerações o que vai acontecer com este balanceamento. Talvez algumas tecnologias elas despontem, outras nem tanto, mas as próximas gerações, em termos de usabilidade, elas vão definir um pouco essa questão, né? Eu até, a gente estava comentando aqui, né? Eu sou avô, tenho um neto que eu adoro, né? Ele se chama Benício, é um cara que eu amo pra caramba, né? E o cara, ele vai fazer 3 anos, né? Ele pega meu celular, né? Ele pede para me desbloquear o celular. E ele sabe entrar no YouTube Kids, e ele vai lá e procura Pocoyo e sabe o que de Pocoyo ele quer ver. Ele tem 3 anos, né? Então, a pegada digital desse cara é diferente da nossa, né? Então, ele vai começar a entender algumas coisas que talvez a gente ainda não tenha tanta fluidez no uso, né? Eu uso a minha Alexa, como eu falei para vocês aqui, dentro desse contexto. Eu tenho colegas que fazem compras pela Alexa. Eles não saem de casa, a Alexa compra, usa o cartão de crédito do cara e entrega em casa, ele só pega a compra e guarda. Né? Então, eu acho que é uma evolução natural, né? Mas, Juscelino, você me falou sobre essa questão da transformação que está acontecendo, o que isso impacta, talvez em procurement, em compras, mas impacta na organização como um todo, né? E existe um termo que, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar sobre VUCA, né? Que chama-se, é um acrônimo em inglês, mas que fala sobre o quê? Fala sobre volatilidade, sobre ambiguidade, sobre flexibilidade e incertezas que acontecem na organização, que acontecem no mundo, que é o nosso mundo, e ele existe em função de tudo isso que nós estamos colocando na rua, de tudo isso de tecnologia, que tudo isso de inovações está acontecendo na rua. Então, isso gera todo este conjunto de incertezas, de ambiguidades que a gente tem que saber trabalhar, né? Então, isso gera transformação. Como trabalhar com isso? Acho que não é fácil, né? Em primeiro lugar, a gente tem que ser resiliente e entender tudo o que acontece, né? Então, o cara me pede agora para colocar aqui água, aí ele olha a cor da água, puta, eu queria uma água azul, não queria uma aguinha branca, mas, pô, não existe água azul, não, você vai ter que fazer. Então, existem requerimentos que nós como profissionais temos que começar a entender como este mundo se comporta para saber como absorver isso e fazer essas coisas acontecerem. Mais uma vez, eu sempre volto na questão, qual é o propósito da tua organização? Você entendendo o propósito, entendendo que esse mundo é tão volátil e ambíguo assim,
o que de melhor eu pego que tem no mercado para fazer com que esse propósito aconteça. E aí acho que a transformação vai acontecer naturalmente. O que eu acho que nós profissionais não podemos deixar de fazer? Antigamente a gente falava assim, médico não pode parar de estudar, ele sempre tem inovação, né? Isso não está mais restrito aos médicos, né? Isso está inserido em qualquer atividade que nós temos. Se nós não nos mantermos atualizados, nós não sabemos utilizar o que o mundo está nos proporcionando. E se a gente não sabe utilizar, a gente vai dar... Não é que são soluções ruins, mas não são as soluções que utilizam o melhor do potencial que todas as tecnologias, que todas as ações no mundo estão acontecendo, né? Então, transformação na organização é a transformação nossa também em termos de profissionais, em termos de mindset, em termos de caminhos a se percorrer, no que você quer investir, no que você não quer investir. Esse é um grande desafio para todos nós. Muito legal. E a gente trazendo como exemplo a própria Edenred, né? Que é uma empresa de tecnologia que tenho certeza que desses 10 mil profissionais, grande parte deles trabalha com tecnologia. 30%, eu vou te dizer, mais ou menos. Em torno de 30% é tecnologia. Olha é muita gente. Olha quanta gente. É muita gente. E eu entendo que esses profissionais, quando enviam uma demanda para suprimentos, eles têm um conhecimento muito grande, já preparam um escopo de contratação, né? Você entende que mesmo nessas organizações que já têm uma equipe robusta de tecnologia, o profissional de suprimentos precisa ter competências específicas para tratar desse tema? Sim, Juscelino, eu acredito. Eu acredito, mais uma vez, voltando até quem está falando aqui, em termos de transformação e de um mundo tão volátil que nós temos, tão ambíguo que a gente tem, eu acho que, o comprador, esquece o nome comprador. Né? Vamos falar que agora eu tenho um cara que é um engenheiro de soluções de procurement dentro da organização, ele tem que ter um mínimo de conhecimento em alguns temas. Mesmo porque eu acho que o cara de tecnologia ou qualquer outra área específica que ajuda o cara de compras, ele vem no requerimento, ele vai poder ajudar. Mas o fato de você, como comprador, ir a mercado, discutir com fornecedores, eu acho que ele exige de você um conhecimento mínimo em alguns temas que são mais relevantes hoje no mercado. Então, quando eu falo sobre a área de dados, Big Data, Data Analytics, né? Quando eu vou falar sobre tecnologias novas, como o blockchain que está chegando, quando eu falo sobre um chatbot, enfim, quando eu falo sobre robôs, o que são robôs, eu acho que são nomes, conceitos, existe um vocabulário mínimo necessário que você tem que entender conceitualmente para poder discutir e saber que fornecedores estão mais próximos daquilo que eu necessito dentro da organização. E aí, acho que ele passa a ser fundamental, né? O cara de compras passa a ser fundamental porque ele não tem só, na verdade, na minha visão hoje, a questão da inteligência de custo, a questão da inteligência de mercado, ele tem a questão da inteligência de que fornecedor, de que provedor eu tenho que trazer para a minha organização para ter um portfólio que não só impacte no meu custo direto hoje, mas que esse fornecedor possa me ajudar a receita que eu quero lá na frente com os meus projetos, né? Então, o mínimo necessário, sim, acho que o comprador... Esquece o comprador. O engenheiro de procurement precisa ter dentro das organizações. Hoje em dia, acho que isso é fundamental. Eu queria te perguntar uma coisa, Cristiane, ainda nessa linha, que é assim, ok... o engenheiro de compras você colocou que, na realidade, até a gente criou lá no Procurement uma persona que eu estava comentando com você, que é de compras, né? E a Biatech, então, um conjunto de personas que visa dar vida, né, de uma forma lúdica, uma forma bem interessante para isso. Mas a minha pergunta é a seguinte: se você está com esse pessoal de compras que precisa ter mais conhecimento, e eles têm esse desafio, você acha que existe um processo de adaptação para isso? Existe um empenho, uma direção onde eles estão lidando com isso? E aí, nessa pergunta, eu queria também te fazer uma outra pergunta, que é assim: no C-Level, você deveria também ter essa preocupação? Ou seja, não só a organização de compras, mas os líderes principais da organização, os executivos, também precisariam ter
essa noção, esse repertório de tecnologia? Excelente, acho que boa pergunta, e eu acho super legal você cutucar a questão da necessidade de se conhecer tecnologia, não estar só em compras, estar no C-Level dentro da organização. E mais uma vez, as empresas, elas passam a ser talvez mais empresas de tecnologia do que próprios negócios, né? Então, falar que o C-Level não sabe de tecnologia hoje pode ser um grande problema. Então, sim, o C-Level precisa... E eu diria que talvez ele precisa ter uma amplitude maior até do conhecimento de tecnologias do que o cara de compras, do que talvez de algumas áreas, porque ele tem que entender que tecnologias estão chegando ou que ações de tecnologia estão acontecendo no mundo que podem agregar valor ao negócio dele. E aí ele tem que saber analisar e propor. Eu coloco ou não coloco isso na minha agenda dentro da organização? Metaverso, multiverso, tá chegando. O que eu faço com isso, gente? Eu preciso entender, então eu preciso trazer e colocar isso na minha agenda para entender como que eu insiro a minha organização dentro dessa nova tecnologia, ou desse modelo, ou desse mindset que está acontecendo. Então, C-Level, Walter, eu acho que ele é fundamental conhecer as questões de tecnologia para ele sentar dentro junto com os seus diretos, junto com o corpo diretivo da organização, para discutir como que eu trago as tecnologias, ou o que de potencial as tecnologias têm que podem me ajudar ou podem alavancar meu negócio em diversos temas, né? O cara de compras. E aí você está falando assim, putz, como que a gente coloca esse tema de atualização na agenda do cara de compras? Aí existem algumas coisas, né? Então, eu até comentei, para os profissionais que eu acho que entendem sobre a mudança que está acontecendo no mundo, eu acho que eles vão colocar isso em sua agenda e vão entender o que precisam fazer. Para aqueles que ainda talvez não tenham feito isso, eu acho que tem que ter um incentivo mesmo da organização para se conhecer um pouquinho mais das tecnologias que estão acontecendo, né? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a Edenred com relação a esse tema, né? Então, nós temos, por exemplo, um acesso a Udemy, né? Então, eu tenho lá um Udemy corporativo que eu consigo dar uma olhada em cursos que são curtinhos para te falar sobre alguns temas, né? Então, a gente incentiva, eu acho que é a organização incentivando os seus funcionários a ter acesso a cursos pequenos, curtos, e na verdade fala assim, cara, olha, vai entender um pouquinho disso, né? Os gestores da área de procurement incentivando seus times a fazer esse tipo de coisa, eu acho que é uma maneira de fazer uma formação em linhas gerais dos engenheiros de compras, dos engenheiros de procurement, para que eles entendam de tecnologia. Agora, isso vem muito mais uma vez, eu acho que tem essa questão de mudança de mindset. O engenheiro de compras, ele não está aqui para reduzir custos das nossas operações. Ele está aqui para fazer a melhor oferta que eu tenho para atender um requisito da organização. Seja ele tendo a melhor avaliação de custos, mas que também ele consiga compreender que tecnologicamente, que os requerimentos que vão ser entregues, eles serão entregues com qualidade, porque aquilo que é entregue gera receita na organização. Eu faço projetos para ganhar dinheiro, para gerar receita na organização. Se eu tenho os fornecedores certos, eu vou ganhar dinheiro lá na frente. Se eu tenho fornecedor errado por uma decisão apenas de custo, eu tenho certeza que lá na frente nós teremos retrabalhos. E isso vai custar muito mais do que eu ter feito uma avaliação inicial com um pouco mais de qualidade. Excelente, excelente, muito bom. Muito legal. Muito legal. E esse ponto que você trouxe aí do engenheiro de compras, ter a necessidade de comprar uma tecnologia que muitas vezes você não consegue comparar só preço, né? Diferente de você pegar uma garrafinha d'água, você vai ver qual que é a mais barata e às vezes vai comprar. Como que o profissional de compras pode equalizar essas propostas, né? De forma a não só ver preço, não só ver custo, mas conseguir equalizar todas as variáveis, né? Tecnologia, preço, ver o que está entregando hoje, qual que é a consequência disso lá na frente. Perfeito, muito legal. E eu acho que isso é uma prática, Juscelino, que na verdade, acho que quem
A Level me ajudou isso em algum tempo atrás. Eu também tinha um pouquinho de experiência em outras coisas, mas eu acho que, na verdade, avaliar um fornecedor quando eu preciso trazer para dentro da organização, ele tem alguns componentes que precisam ser avaliados, né? E aqui eu me lembro de algum deles que tem um componente de requerimentos, um componente técnico, um componente financeiro e um componente de custos. Aí nem vou chamar de financeiro, mas um componente em termos de avaliação de riscos daquele fornecedor que eu estou trazendo, não só financeiro, mas avaliação de risco e um componente de custos, né? Então, quando eu preciso de um fornecedor, eu tenho que entender muito bem quando chegar em compra, assim, olha, cara, eu sou de tecnologia, aqui estão os requerimentos básicos que eu preciso que o meu fornecedor atenda. Aqui estão os requerimentos técnicos que eu entendo que esse fornecedor tenha que ter para poder me atender. Aqui estão as avaliações de riscos do fornecedor, seja avaliação de risco financeira para saber como ele está no mercado, a expansão demográfica dele, porque eu tenho que entender, por exemplo, nós na Edenred, eu cuido de Américas, eu tenho que comprar eu tenho que adquirir um fornecedor, eu preciso da ajuda de vocês para ter um fornecedor, não é que atenda o Brasil, eu quero um cara que atende Américas, aí eu preciso de pessoas que saibam falar línguas, que saibam se comunicar muito bem. Então, tudo isso entra dentro, na verdade, de um processo de avaliação e também a questão de custos, né? Então, decidir só por custo não é sempre a melhor maneira, né? É o conjunto de todos esses requerimentos que, baseado naquilo que você quer entregar lá na frente, tem que ter um determinado peso. Muitas vezes, a questão técnica ela é tão importante no projeto que talvez ela é maior, o peso maior seja nela do que de custos. Então, eu não me importo em pagar 10%, 15% a mais, talvez, no fornecedor, desde que tecnicamente ele tenha os recursos necessários, o conhecimento necessário para me entregar o meu projeto ali na frente. Porque é aquilo que eu quero entregar aquela coisa com qualidade, eu quero entregar aquela coisa que tenha estabilidade no mercado, que faça com que as pessoas tenham uma boa jornada, uma boa experiência na sua utilização, né? Então, não é só custo. Na verdade, é um conjunto de componentes que precisam ser analisados quando a gente trazer um fornecedor para que ele possa, lá na frente, na sua entrega, garantir a qualidade do produto e serviço que nós, por exemplo, a Edenred, garante para os seus clientes, tá bom? Muito legal, né? E agora extrapolando um pouco do ambiente de empresas, a gente indo para a sociedade, né? Um tema também muito atual, ESG. Putz. Como que você acha que o ESG se encaixa nessa equalização? Pô, então, eu não falei do ESG, né? Mas o ESG passa a ser, na verdade, mais um pilar de análise dentro dessa contratação de fornecedores, né? E aí também cabe a ajuda desse processo de avaliação, trazer o time, por exemplo, de sustentabilidade que normalmente as organizações têm para nós ajudar nisso, né? Então, fornecedores cada vez mais estão pensando nisso, porque isso não é uma ação de um ou de outro fornecedor, é uma ação global, né? E aí a gente trazer fornecedores que tenham soluções ou que adotem dentro do seu dia a dia de soluções ações que façam utilização melhor dos recursos naturais, menor desperdício de CO2 no nosso ar, enfim. Existe uma série de requerimentos de sustentabilidade que também precisam ser. Então, diria para você, a responsabilidade socioeconômica que esses fornecedores têm que trazer para dentro das organizações que as contratam, elas são fundamentais. E mais ainda, acho que você falou uma coisa super legal, é saber se esse fornecedor está alinhado efetivamente às minhas regras, porque muitas vezes isso é importante para mim. E isso é uma questão reputacional. Eu trazer um fornecedor que não esteja alinhado às regras de ESG aqui, tenha certeza, as associações acontecem, né? Isso é muito fácil de acontecer. E quando acontece, é muito fácil ver o preço da ação caindo lá na bolsa, né? Putz, aconteceu aquilo que fornece para esse cara, a atuação é muito rápido esse tipo de coisa. Então, ninguém vai saber o nome do fornecedor. Ninguém vai saber o nome do fornecedor, exatamente, porque na verdade a tua imagem que está ali, né? Então o risco reputacional é muito grande na hora de você trazer esses fornecedores e muito bem lembrado, o ESG hoje está na pauta, acho que de todas as organizações, está na pauta dos conselhos administrativos das empresas e eu acho que é fundamental a gente pensar nisso também. Legal. Bom, a gente falou de grandes organizações, organizações que têm uma equipe de tecnologia, uma equipe de sustentabilidade, que podem dar todo esse apoio para o
engenheiro de compras. Aham, aham. E quando a gente fala das empresas de pequeno porte, do engenheiro de compras que tem que comprar desde a água até a tecnologia, você acha que mesmo assim ele precisa estar antenado com o que está acontecendo no mundo aí de tecnologias? Eu acho que precisa, eu entendo talvez até da dificuldade, muitas vezes, né, em função do tamanho, não deve ser muito simples para essas pessoas fazerem isso, mas eu acredito que sim. E eu te confesso que outro dia eu estava pesquisando algumas coisas, né, e a gente tem muito em tecnologia, né, a gente começou a criar assim, software as a services, infrastructure as a service. Putz, outro dia eu olhando lá, procurement as a services, né? Então, porque a Level é um procurement as a services, não é isso? Então, assim, empresas menores, né? Aquelas que são classificadas como SMEs, talvez, ou um pouco menores, né? Talvez não tenham muito a capacidade interna, né, de fazer isso. Mas por que não buscar, então, no mercado alguém que me ajude nisso? Né? Então, acho que assim, uma grande alternativa, talvez, para as pequenas, é entender se eu tenho um parceiro que ajude essa empresa a atender essas questões, a entender como o mercado funciona e busque as soluções. E, mais uma vez, eu acho que quando a gente fala em procurement as a services e uma empresa que é menor, que não tem essa capacidade para ter o corpo todo de avaliação e traz essa empresa, quem presta os serviços tem que entender isso também e saber como ajudá-lo com os fornecedores corretos, né? Muitas vezes o fornecedor que atende grandes empresas para um tipo de serviço, talvez não seja o mesmo fornecedor que tenha que entender as pequenas. E aí o cara, quem presta os serviços de procurement as a services também tem que ter esta sensibilidade, né? Então, olha, tem um mercado legal aí para vocês, hein? Porque SME é o que tem de monte e tem coisa crescendo aí. Ela crescendo, vocês crescem junto. Muito bom. E com esse crescimento, né, da tecnologia, esse avanço rápido que teve nos últimos anos, né, o que aconteceu? Segundo a Brascom, hoje a gente tem quase 1 milhão de vagas abertas entre hoje e pelos próximos 3 anos. Uhum. Como que você acha que as empresas têm que se preparar para mitigar esses riscos com fornecedores de bens e serviços envolvendo TIC? Olha, eu acho que o problema da falta de profissionais no mercado é um problema muito crítico, né? E não é crítico aqui no Brasil, é crítico no mundo, porque, mais uma vez, o volume de demanda de tecnologia é tão grande, a gente não tem formado pessoas assim, né? Então, assim, eu vejo sobre aqui alguns aspectos, né? Para as empresas, talvez, você falou dos fornecedores, mas antes de falar de fornecedores, talvez as empresas elas têm que começar a entender que talvez elas tenham que fazer o papel dela na sociedade e ajudar a formar pessoas, né? Então, como eu, como empresa, como eu, com minha responsabilidade social, ajudo a formar pessoas nesse mercado de uma maneira que eu consiga alavancar melhor a tecnologia no mercado, né? E talvez até fornecedores, grandes fornecedores de recursos de tecnologia, talvez pensem assim, né? Eu tenho uma formação de tecnologia que eu comecei como programador. Como que eu virei programador? Eu fiz uma faculdade de tecnologia, eu fiz curso de programação? Não. Eu sou administrador de empresa e sou matemático. E aí, vocês me permitem, eu vou falar uma coisa aqui, vou falar de uma empresa que foi uma empresa que mudou a minha vida em termos de tecnologia, né? Eu era atendente de uma agência do Banco Itaú. Eu ficava lá atendendo clientes. Eu era da época que eu cortava o extrato do cliente numa listagem e entregava para o cliente. Não. E um dia, né, apareceu na agência um negocinho dizendo assim, você quer ser programador? Faça a sua inscrição para... E eu fiz a minha inscrição e eu virei programador dentro do Itaú. O Itaú me formou na tecnologia. O Itaú me deu a oportunidade de conhecer esse mundo e fazer toda a minha carreira dentro dessa linha, desse mundo de tecnologia, né? Então, eu acho que, mais uma vez, hoje eu não vejo muito isso. Hoje eu não vejo as empresas formando ou dando, talvez, essas oportunidades. Eu tenho certeza que tem muito talento escondido em alguns lugares que a gente não consegue entender, descobrir e utilizar, né? Agora, quando
Quando eu falo em fornecedor e falo assim sobre o risco, né? Quais são os riscos de eu trazer fornecedor e trazer, complementar o meu time interno com essa questão do fornecedor? A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem um problema sério das questões do passivo trabalhista que isso pode gerar, sobre os problemas que a gente enfrenta como organização, mas eu acho que nós não podemos fazer com que isso sejam as barreiras que nos façam utilizar os bons serviços dos fornecedores que tem no mercado. Então, coisa simples, né? Garanta contratos. Entenda e faça contratos robustos para o conjunto com o fornecedor que está trabalhando contigo. Entenda que o fornecedor tem a sua responsabilidade de fazer o desenvolvimento do seu fornecedor, entendendo se ele faz as melhores práticas para garantir um bom trabalho, um bom dia a dia dos colaboradores dele, se esses colaboradores deles estão corretamente contratados dentro da organização, crie uma relação de parceria com o seu fornecedor e analise periodicamente como que estão os indicadores de desempenho, como estão as avaliações que ele faz com os seus colaboradores, né? Não queira colocar o contrato na mesa para discutir isso. Desenvolva, como eu falei, uma parceria forte para que você entenda que ali existe um modelo robusto o suficiente ali para te atender, né? Então, não deixe de fazer isso. Não deixe de fazer... A gente sempre tem aquela questão do know your customer, né? Estenda o know your customer para o know your partner, know your fornecedor. Você tem que entender quem ele é e tem que entender como ele pode te ajudar dentro dessa organização. Então, não pode se resguardar juridicamente, eu acho que faz todo sentido, mas mais do que isso, crie as parcerias, entenda com o seu fornecedor, fale para ele qual é o seu propósito e como ele pode, na verdade, te ajudar, né? Como esse coworking entre a empresa e o fornecedor pode levar vocês dois a uma linha de sucesso e assim você garante, você mitiga um pouco os riscos que podem acontecer. Elimina? Não. Mesmo porque se eu elimino o risco, o negócio acaba, né? Negócio sem risco não existe, né? O risco existe para ter um negócio, né? Então, você mitiga, e aí você consegue melhor administrar, talvez, os problemas que acontecem dali para frente. Crestone, Sim. vou te interromper um pouquinho. Eu acho que tem uma coisa importante aí que você falou, eu queria pegar essa linha, tá? Antigamente, quer dizer, aí, tradicionalmente, o que se enxergava no profissional da área de compras, que ele tinha que se focar no que mais ele sabia, que é negociação, né? Quer dizer, era o core da atuação do homem de compras. O que você está falando aqui para a gente é que a gente tem que olhar hoje o homem de compras dentro das organizações como um homem de negócio. Não só o negociação, mas ele tem que entender o papel dele estendido dentro da empresa. É isso mesmo? E se é isso mesmo, você acha que as empresas estão preparadas para dar esse espaço para o homem de compras? Porque não adianta ele se enxergar com um papel que ele tem que fazer, mas ele não tem o espaço dentro da área de compras, dentro da organização, para atuar dessa forma. Então, esse é o ponto aí que eu queria que você discutisse. Walter, assim, é o que você falou, é inteligência de mercado, inteligência de custo, toda a inteligência que foi adquirida nesses anos para se fazer contratação de fornecedores que vocês fizeram muito bem, eu acho que ela continua existindo, ela faz parte do dia a dia de vocês, ela ajuda a empresa no dia a dia de vocês, mas ela não pode estar limitada a isso, né? Vocês realmente passam, como eu falei, na verdade vocês fazem parte, talvez, do processo todo da organização e para garantir que aquele propósito definido seja alcançado. Então, vocês fazem parte disso, vocês são parte muito importante disso. Eu acho que a partir do momento que todos nós temos consciência disso, e aí eu não falo só de compras, eu falo de qualquer área da organização, que ela entende que existe aquele caminho a ser trilhado, eu não vou ficar... Eu, sinceramente, não vou ficar esperando o meu chefe para falar o que eu devo ou não devo fazer, né? Eu vou falar o seguinte, eu vou fazer isso e vou mostrar
para a organização que pode ser feito. Então, assim, muitas vezes a gente foi criado dentro das organizações num modelo de comando e controle e tudo mais. Acho que assim, a gente tem que começar a pensar em derrubar essas barreiras, né? Então, se eu entendo que eu sou um cara que consigo ajudar o negócio a atingir seu propósito, que eu consigo com as minhas capabilities chegar lá na frente e dizer o seguinte: eu contratei um fornecedor que, apesar de ter custado 10% a mais do melhor fornecedor, ele lá no final garantiu a receita que você estava fazendo no seu projeto e eu provo isso por A mais B. Então, se eu começo a entender essas capabilities que eu tenho e mostro o valor agregado das minhas ações na organização, eu acho que você começa a criar um caminho dentro da tua jornada profissional que isso permita. Eu tenho organizações que não me permitem isso assim. Cara, se você não está bem lá, vai procurar organização em que você se sinta bem e que você consiga mostrar as suas capabilities, né? E mais uma vez, a mudança, a transformação não é da organização, a transformação é do nosso mindset. A organização são as pessoas que estão lá dentro, né? Eu não posso falar assim, a Edenred quer fazer a transformação digital dela. Não, são as pessoas que estão lá dentro que fazem a Edenred, são as pessoas das organizações que fazem a organização. Então, se elas acreditam naquele propósito, é o mindset delas que tem que mudar. E tenho certeza que se a organização é séria e acredita nisso, os espaços estão ali. É só você começar a tirar as barreiras, os paradigmas que você tem e ir em frente, tá bom? Excelente, excelente. Muito bom. Legal. Muito bem. Muito bom, pô. Foi um prazer ter recebê-lo aqui. Acho que foi muito enriquecedor para a gente, para o pessoal que está em casa, ou que está no trabalho, ou que está no aeroporto, né? Porque hoje, como em qualquer parte disso. Eu queria só, nesse fechamento, sim, eu queria entender o seguinte, para quem está assistindo a gente, né? O desafio que a gente está falando é assim, a área de compras precisa se preparar melhor para abordar melhor o mercado de tecnologia. Esse é o nome do jogo. Então, assim, se você pudesse resumir o que você acha que a área de compras pode se preparar melhor, ou que ela tem que prestar mais atenção na tecnologia, que pontos você destacaria? Esteja próximo das estratégias do negócio da sua organização. Se você entende as estratégias de negócio da sua organização, você vai entender onde as tuas ações geram valor. As estratégias de negócio das empresas hoje, elas passam necessariamente por tecnologia. E eu não vou falar só sobre a questão da tecnologia de serviços. Eu trabalho hoje numa empresa de serviços financeiros, mas como você disse, Walter, eu já trabalhei na Volkswagen, eu já trabalhei na PwC, que é uma consultoria. Tecnologia não é só a questão do desenvolvimento de aplicativos e tudo mais. Existem tecnologias em diversos níveis, né? Quando eu falo em IoT, aplicado muito dentro das indústrias, a gente usa IoT no mundo de fleet mobility e tudo mais. Então, existe sempre o componente tecnológico dentro das estratégias da organização. Eu não tenho dúvida sobre isso. Dificilmente eu acho que a gente vai encontrar uma organização que não tem um mínimo de tecnologia para fazer com que ela alavanque seus negócios. Se isso faz parte da estratégia da empresa, e eu, como compras, conheço, estou perto dessa estratégia, eu acho que é uma maneira pelo qual eu tenho que ter ciência de que eu tenho que conhecer um pouco disso para que eu possa ajudar a empresa na estratégia, né? Então, eu tenho que conhecer, se eu estou numa indústria que usa fortemente conceitos de IoT, conceitos de robótica e tudo mais, então eu tenho que efetivamente entender um pouquinho disso para saber trazer os melhores fornecedores, né? Então, esteja próximo, entenda quais são as estratégias, quais são as perspectivas da organização, né? A gente sabe que, mais uma vez, voltando lá no VUCA, a gente sabe que isso pode mudar constantemente. Ótimo, mas esteja o mais próximo possível para entender quais são essas mudanças e o que isso impacta no dia a dia na hora de você fazer as suas ações de compras, né? E eu acho que, mais uma vez, mude seu mindset.
Entenda que você tem que conhecer algumas coisas. E conhecer algumas coisas não significa que a empresa vai te dar. É você que tem que conhecer, é que você que tem que ir atrás. E, mais uma vez, existem várias maneiras. Sua rede de relacionamentos, os eventos que acontecem no mercado, um podcast da Level falando sobre as questões de compras. Existem várias alternativas que podem te levar a este conhecimento. Busque, vá atrás, faça de você a sua jornada. Seja o CEO da sua jornada profissional, seja o CEO da sua carreira, né? Se você fizer isso e entender o seu propósito dentro da organização, eu acho que isso vai te ajudar a entender aonde você quer chegar e se o que você quer fazer está alinhado aos valores da organização. Excelente. Tá? Crescimento. Grandes palavras. Grandes palavras. Juscelino, é isso mesmo. Muito obrigado, pessoal. Tivemos mais um videocast com assim, informações extremamente ricas do Crestone e interação do Juscelino aqui super pertinente. E a gente quer que isso realmente agregue valor para vocês. Se agregou valor, já estamos realmente com o propósito alcançado, tá bom? Até o próximo videocast. Um abraço a todos.